E aí, devs, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa Academia ABAP Moderno. Hoje o nosso 33º vídeo, nós vamos falar sobre ALV IDA. Então nesse vídeo de hoje eu vou dar uma introdução para vocês, a gente vai fazer um ALV utilizando S-Fly para eu mostrar para vocês como funciona o ALV IDA, e nos vídeos seguintes nós vamos aplicar já esse conhecimento dentro do Eclipse, fazendo toda essa parte. Tudo que eu estou fazendo aqui ainda no Eclipse, já você pode fazer também pelo SE38, porém eu vou fazer no Eclipse porque eu quero que vocês já comecem a se habituar com a utilização do Eclipse. Então, se você não sabe o que é ALV IDA, você quer entender o que é esse acesso integrado aos dados, né? Que é uma outra forma de você criar relatórios, assim como o ALV. Aqui a gente vai utilizar o IDA, que é uma forma nova que existe para você criar relatórios de forma simples também. Então, bora lá, vamos descomplicar isso junto? Bora para dentro do SAP. Então, bora lá. Antes da gente entrar lá dentro do Eclipse, para a gente começar a desenvolver o nosso relatório, eu quero dar uma breve explicação para vocês sobre um pouquinho do IDA, né? Até porque nem todo mundo conhece o ALV IDA, e eu vou mostrar aqui, dar um breve resumo para vocês, para que a gente consiga chegar lá já tendo uma base. Beleza? Então vamos lá. O que é o ALV IDA, né? Também conhecido como List Viewer, né? Que é como se fosse o ALV, Integrated Data Access. Beleza? Então, a SAP oferece essa versão de List Viewer, né, assim como o ALV, né, para aplicações de ambiente utilizando o ALV, né? Então, basicamente, ele é um relatório, é uma forma também de criar relatórios, só que ele tem as particularidades dele. E aí é que começa a brincadeira. Usar o IDA permite que você consiga exibir grandes quantidades de dados na UI, no UI, né? User Interface. Basicamente aqui, o que ele quer dizer com isso? O que a SAP planejou? Quando a gente fala de HANA, a gente está falando de banco de dados em memória e etc. E com isso, grandes tabelas são populadas. Então, o IDA veio justamente para melhorar essa performance que não tinha dentro do ALV tradicional. Então, o IDA vem te dando novas possibilidades, performance bem melhor. Então, se a sua versão do ABAP tiver o IDA habilitado, e eu vou mostrar para vocês quais são as classes, se tiver, procure fazer essa migração dos ALVs já para o IDA, que aí você vai sentir a diferença, é brutal realmente, e é muito bom de utilizar. E falando aqui também de classificação, agrupamento, né, ordenação, filtros, né, e etc., tudo também são entregues com tempo muito mais rápido de resposta. Em relação... Opa, eu estava aqui no meio do... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui a câmera, que eu acabei... Pronto. Acabei ficando aqui no meio, mas aqui a gente já corrigiu. Beleza? Voltando aqui ao assunto. Tudo dele é mais rápido que o ALV tradicional. Isso porque eles já estão pensando nas migrações para o cloud e etc., que é o planejamento da SAP, tá bom? E por conta disso, é o que eu falo do porquê utilizar o IDA, né? Ele oferece essa opção de usar os bancos de dados em memória, do HANA e tal, sem precisar migrar o ambiente. Então, a partir do momento que você tem o IDA e você já vai migrar ele para o cloud, etc., já está tudo montadinho. A única coisa que vai mudar é a base de dados, e o IDA abstrai tudo isso para você e faz de uma forma bem mais dinâmica. É surreal a forma como a SAP implementou isso, é muito bom mesmo. Na visão do usuário, não muda absolutamente nada, a cara dele é igualzinha, né? Se ajusta ao uso de todos os bancos de memória e a utilização, o toolbar e etc., tudo permanece intacto. O usuário nem vai sentir isso, né? E com poucas linhas de código, mais precisamente uma linha de código, eu vou mostrar para vocês, você pode exibir o conteúdo de uma tabela. Isso aqui é surreal. Esse comando, que é o cl salve gettable ida, existe um método estático aqui chamado create, onde você passa a tabela, você chama full screen e display, e que são os dois métodos que tem dentro dele, né? Que tem na instância que retorna o create, ele automaticamente cria para você um report, e eu vou mostrar isso para vocês na prática,
Agora, vamos lá para dentro do SAP que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, vamos lá. Estamos aqui dentro do Eclipse e eu já vou começar aqui adicionando com os favoritos o nosso package ZDLPM. Beleza? Então, vai aparecer aqui, eu vou colocar o pacote principal e automaticamente todos os pacotes estarão aqui. Beleza? O que nós vamos fazer é entrar aqui no source code e tal. Temos todos os nossos programas aqui. Basicamente, o que eu vou fazer é adicionar aqui um novo programa. ZDLPM 4, né? Que o 3 já existe. Então, vou colocar aqui o 4. Vou colocar aqui, ó, utilização do ALV-IDA. Esse é o nome que eu vou dar ao nosso programa. Vou dar um next. E aqui nós vamos exibir aqui a lista de requests. Todas as requests que a gente tem. E o nosso é o DLPM gerenciador. Vou dar um finish. E ele vai criar o report aqui para mim. Shift F1 identou. Show de bola. Tem aqui o Active, ó. Ativei. Beleza, então estamos aqui dentro do Eclipse. Eu só tenho que arrumar um jeito aqui. Eu não sei como é que dá o zoom no Eclipse. Pronto, o Ctrl mais e Ctrl menos diminui. Então, vou dar um zoom aqui para que vocês consigam ver melhor. Certo? Show de bola. Como eu havia dito, né? Parece surreal, mas eu vou colocar aqui para vocês, ó. Gerando um ALV-IDA em uma linha de código. Certo? Então, vai lá, ó. CL salve. Só que antes era o ALV, né? A gente vai chamar o GUI table IDA. Esse cara é a classe que inicia um IDA. Nós temos o método create. Aqui eu vou passar a table, que eu vou chamar de spFly. Essa é uma tabela de voos da própria SAP, tá bom? Que é geralmente a tabela que se utiliza para exemplificar as coisas, etc. É a spFly, a gente já conheceu ela, né? Se você não fez o ABAP Junior, lá eu até ensino como é que dá carga nessa tabela, tá bom? Então aqui eu vou chamar o full screen para que ele exiba o ALV com full screen e também vou chamar aqui o método display, assim como nós temos lá no ALV normal, nós temos aqui também. Então, ponto final. Já consigo ativar o nosso programa e consigo rodar um F8 aqui. Ele vai abrir o GUI e tá lá o ALV, ó. Olha que surreal isso. Vou minimizar aqui embaixo. Tá aqui o nosso ALV já montado. Surreal isso porque a gente está em uma linha de código exibindo um ALV. Isso é surreal. Mas óbvio, eu não tô aqui para mostrar para vocês isso funcionando de forma simples. A gente vai fazer um ALV mesmo real, mas eu mostro para vocês que isso para mim isso é surreal, porque em uma linha você gerar um ALV utilizável com um toolbar, com ordenação, filtro, opção de agrupar, ó, ele consegue agrupar os números do voo. Isso aqui para mim é meio doido. Eu acho isso aqui muito legal. Exportar para Excel, funcionalidades de edição de layout, impressão. Para mim isso é muito massa. Mas óbvio, eu não estou aqui para mostrar para vocês um exemplo tão simples. A gente vai começar a brincar melhor aqui. De antemão, como é que comenta as coisas dentro do Eclipse? Que alguns atalhos aqui mudam. Então, Ctrl maior que comenta, Ctrl Shift maior que então é Ctrl, desculpa, ó, é Ctrl menor que CTRL mais menor que, vou até colocar aqui para vocês, ó, isso aqui comenta e CTRL mais Shift mais menor que descomenta. Então eu utilizo o teclado português, eu não sei se o brasileiro tem, mas o maior que fica do ladinho aqui do Ctrl do teclado. E aí para mim é Ctrl Shift e basicamente é bem facinho de comentar e descomentar. Isso funciona para o asterisco, tá? Então, ó, Ctrl
comenta, Ctrl Shift P, Ctrl P. Show. Então agora você já sabe comentar. Beleza? Isso aqui são besteiras que demoram. Indentação, a gente já sabe como é, né? Ó, se eu colocar aqui tables, SP Fly, Shift F1, já identa. É o mesmo. Ativar, Ctrl F3, caso você queira. Se você tiver um mouse, cara, com scripts, ó, utilize um mouse da Razer, que é o Basilic da Razer. E ele tem alguns botões laterais. Então eu consigo até configurar os atalhos do Eclipse ou até do Gui, tá? Para que num botão só você já consiga ativar, executar, sabe? O F8 eu já deixo aqui. O identar e ativar também já você consegue configurar alguns botões. Se você tiver isso, é uma ótima ideia para você comprar um mouse gamer para esse tipo de coisa, tá? Então beleza. São só curiosidades aqui, certo? E óbvio que no final de tudo, a gente vai vir aqui, né? E vai fazer a... Cadê aqui ele? Source Code. A gente vai ativar aqui o ABAP Cleaner. Óbvio que é o nosso companheiro agora para identar e fazer toda a limpeza aqui, aplicando as práticas no nosso programa. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é óbvio, a gente sempre utiliza. Eu ia até... Eu acho que ele não traz. É que acho que eu tinha colocado O. Não. Isso aqui fica somente dentro. Fica somente dentro do GUI, mas a gente não tem um atalho aqui. Então a gente vai escrever tudo manualmente aqui, certo? Ó. Então isso aqui a gente já conhece. Estamos cansados, né? Ó. Definition. Create private para não ter nenhum tipo de chamada, né? A gente já cria aqui como privado e aqui o implementation, né? E por último, a gente coloca o start of selection, né? E aí a gente vai chamar o LCL main, o método chamado create. E aqui a gente vai chamar um método, o método create vai retornar a instância e aí a gente chama o run. Para isso, nós precisamos declarar o método, obviamente. Então aqui eu vou colocar dentro da public section, eu vou criar aqui o class, sempre que é estático começa com class, methods. Então coloquei aqui. Vou chamar o método create, que vai retornar a instância aqui para mim da classe, só para facilitar, tá bom? E ele faz um return value. Aqui o nosso result, que é o have to. Ele vai retornar uma instância da nossa classe, beleza? E basicamente o que a gente vai fazer aqui é a implementação do método create, né? Shift F1, tá lá. E aí... ele está acusando aqui que type have to. E aí dentro do método create, né, nós simplesmente vamos fazer um create object aqui do nosso result. Beleza? E voilá, nossa classe está montada. Falta só o método run, né, ó. Eu vou colocar aqui methods run. Que esse método run, nós vamos implementar ele aqui, ó. Feito. Então, consigo ativar, está tudo. Conseguiríamos fazer aqui uma impressão de alguma coisa, caso quisesse. Mas, está lá, está feito. A base dos nossos códigos, deixa eu ver só se eu estou no meio. Não, não estou. A base dos nossos códigos são assim. Todos os nossos programas a gente cria utilizando esse tipo de classe. Óbvio que também tem outras formas. Eu poderia não deixar isso, criar aqui uma variável e já instanciar ela, não sei o quê. Mas é porque assim, em uma linhazinha só do start of selection, você já declara. Isso aqui poderia substituir por uma declaração da variável, óbvio, e chamar o método run. Mas assim a gente já deixa montadinho em uma linha só. Certo? Beleza, show de bola.
Então, vamos começar aqui pela tela de seleção, certo? Que é o principal. Então, a gente vai fazer aqui um ALV ida da SPFly e a gente vai usar a SPFly e nós vamos utilizar a SFlight como um detalhamento. Se liga como vai ser complexo isso, ó. A gente tem a SFly, que é a tabela de voos, e aí o detalhamento dos voos vai estar na SFly, beleza? Então, show de bola. Então, esse vai ser o nosso ida. Então, por isso que eu coloquei um SPFly aqui, que a gente vai criar as nossas telas de seleção, né? Já eu vou pegar aqui o snippetzinho já para facilitar para a gente. Então, eu vou ter um parameter que é o carrid, certo? E o conid também como um select option, certo? Se eu ativar e der um F8 aqui, ele vai para minha tela de seleção, que tem o meu carrid e o meu conid, certo? Que são os meus dois parâmetros de entrada. Beleza? Show de bola. Como é que a gente faz aqui, certo? Eu vou só dar uma indentadinha aqui. Como é que a gente faz? Já temos aqui a nossa tela de seleção. A gente vai agora ter que fazer todo o processo de criação do ALV, certo? Eu não vou me preocupar nesse vídeo em ficar criando a tela de seleção, renomeando as coisas, essa besteirada toda, beleza? O que eu vou fazer aqui é focar com vocês na lógica da classe. Então, vou pular essa parte aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui por declarar um local object do ida, certo? Que é o nosso relatório. E essa variável vai ser como se fosse o nosso ALV lá do factoring, né? Então, aqui é o nosso ida, que eu vou colocar como um tipo de referência para uma interface, certo? Que é um self gui table ida. Isso não quer dizer que, por eu estar colocando um table aqui, ele só faça para tabelas. Aqui também vai para CDS, independente do nome. O table ida que ele está falando é no formato de tabela de exibição, tá bom? Então, não se aprenda ao nome table como se fosse só tabelas e CDS não entrar. Esquece isso. Eu vou mostrar até para vocês como que você muda de uma tabela para uma CDS e não impacta no código zero. Não impacta nada no seu código. Então, eu vou mostrar para você, certo? Então, vamos começar aqui de forma fácil. Eu vou deixar aqui só o método run por enquanto e aí a gente vai começar a brincar. Basicamente, o que eu tenho que fazer é criar o ida, né? Ó, criar o ida. E para criar o ida, eu vou colocar lá, ó, local object ida, certo? Ele vai ser um cl salve gui, que a gente até tinha visto aqui, né? Ó, cl salve gui papapá. Vou colocar ele aqui, ó. E basicamente a gente vai chamar o método create, né? Ó. Só que o create, lembra que ele aqui a gente até utiliza ele aqui, ó, SPFly. Vou colocar ele aqui, ó, SPFly. Show. Vamos ver aqui, ó, create, faltou create, beleza. Do jeito que eu fiz aqui, eu criei o ALV, certo? Se eu chegar aqui, ó, colocar em full screen, então eu vou simplesmente vir aqui no ida e vou fazer assim, ó, full screen é o nome do método. Exibir o ida. Olha como é simples. Eu pego o ida e faço um display. Ele, na verdade, é o seguinte. E exibe. É o próprio full screen que retorna o display. Então, do jeito que está aqui, se eu clicar, vai entrar na tela de seleção, vou exibir o ALV. Acabou. Pouquíssimas linhas de código, exibe o ALV. Porém, óbvio, ainda faltam muitas coisas aqui para que ele funcione da forma que a gente quer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a questão dos filtros, né? Eu tenho uns filtros da tela de seleção. Como é que eu vou passar para dentro do ida os meus filtros? Para isso, eu vou criar um método, né? Eu vou isolando aqui as camadas, tá? Ó, eu vou chamar aqui o setFilters.
eu vou criar esse método aqui. Vou colocar ele aqui, ó, method and method. Show. E vou colocar aqui, ó, depois que eu crio o ida, óbvio. Show de bola, eu vou chamar o método setFilters, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo, eu estou criando a variável do ida, porque dentro do filters eu vou utilizar essa variável para poder fazer a modificação e adicionar os filtros dentro dela. E como é que a gente faz para adicionar filtros? Você tem dois tipos de adição dentro dele. Você pode adicionar parâmetros e você pode adicionar ranges, né? Que são os select options, certo? Esses aqui são os parameters. Então, vocês têm dois tipos básicos, que é o parameter e o select options. O parameter eu vou deixar, daqui a pouco eu faço com vocês. Mas o que você tem que ter em mente é que, basicamente, eu vou ter que ter um cara, que é um local object, chamado de cell, certo? Eu vou declarar esse cara aqui, ó, local object selection, né? Que é como se fosse cell de seleção mesmo. Esse cara aqui, a gente vai criar ele através de uma classe do próprio ida, que é o salve range tab collector, certo? Ele vai ser um coletor. Eu posso até colocar assim, ó, como collector, certo? Para ficar mais didático para vocês. Beleza. Para adicionar um range, eu coloco o collector add ranges for name, certo? E aqui eu vou passar os parâmetros, né? Ó. Então eu vou importar o nome, né? Para dentro da classe, que é qual é o nome da coluna que eu vou querer filtrar. Essa coluna está dentro da sfly. Quando o select option que nós colocamos é o conid, tá vendo? Ó, sfly. Então vem aqui e coloca o conid aqui. Opa! Aqui dentro, ó, conid, que é o connection ID, né? Show de bola. E aqui eu vou passar a tabela de range, tá? E aqui eu posso simplesmente passar o nosso conid. Espera aí. Aí, agora foi. Pronto. É assim que a gente adiciona dentro de um coletor o range. E aí você me pergunta, Gabriel, como é que eu passo parameter? A gente já vai lá, tá? Outro cara que a gente vai precisar para poder fazer a adaptação e colocar dentro do ida, a gente vai ter que colocar mais coisas aqui dentro. Eu vou fazer aqui com vocês, ó, o low cell, que é o collector, né? Low collector, get collected ranges, certo? Ó. Então ainda vou colocar aqui, ó. Aí eu vou fazer o import do et named ranges e vou trazer o lt named ranges. Esse cara aqui é uma variável, uma table. Então, ó, tabela de ranges de filtro, que a gente está chamando de named ranges, que são o nome dos ranges que vão estar dentro do ida como filtros. E basicamente eu vou colocar assim, ó, que o low ida, o low ida set, aí aqui, ó, select options, certo? E aí eu vou colocar aqui o named ranges, tá bom? Então é assim que a gente coloca o conteúdo. Então, ó, eu monto uma tabela de ranges de filtro e aqui eu adiciono a tabela de ranges ao ida. Pronto. Vamos lá fazer um teste, certo? Antes de colocar o parameter, ó, que é o conid. Eu vou pegar um número de conexão aqui, 790, ó. 790. Dá um F8, tá lá, ó, 790. Filtrou, já está filtrando. Beleza. Quando a gente fala do parameter, o parameter ele tem um certo porém. Eu, particularmente, até nem gosto de trabalhar com parameter dessa forma. Por quê? Porque o parameter, se você não preenche, ele fica vazio. Se fica vazio, ele não seleciona. Então, ele meio que te obriga a preencher.
Nesse caso, a melhor saída para você dentro do IDA é transformar esse cara, esse parameter, em um range e adicionar ele como um range. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Se, eu vou só fazer uma, né? Se o carread is not initial, and if, calma aí, initial, shift F1. Se o carread estiver preenchido, aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer assim, ó. Local range, eu vou fazer assim, ó. Local range carread é igual, ó, RC option, e eu vou montar aqui um range dele, ó. O value, né, RC option. O RC option é uma table, certo? Eu vou colocar aqui nessa linha para ficar melhor. Que tem o signing, que é o include, o option, que é o equals, e o low, que vai ser o carread, né, que é o pcarread, ó. Então, eu montei um range. E esse range aqui é o que nós vamos adicionar também no collector, ó. Então, eu vou colocar assim, ó, collector, e vou adicionar o LR carread. Só que não é o conid, né? É o car ID. Então, automaticamente, ativei. E aí, se eu executar aqui o nosso relatório e colocar AA, que é o American Airlines, filtrei os voos do AA. E aí, mesmo que eu não preencha, ele vai me trazer tudo. Porque se eu tivesse colocado ele como parameter, ele não traria. E isso é meio chato, entendeu? Você quer colocar obrigatoriedade no parameter, você coloca. Mas eu gosto de tratar assim. Então, você vê que não tem muito segredo, né, para colocar os filtros. Óbvio, ele tem... É meio que... a sua regra de negócio está baseada na tabela, entendeu? Então, diferente do ALV normal que está no Select. Aqui o Select está dentro do IDA. Por quê? Porque ele abstrai isso para você, para que ele consiga utilizar diversas bases de dados, de diversos paradigmas, entendeu? Então, quando você for migrar o seu ambiente, vai funcionar perfeitamente, certo? Então, assim, falando de filtros, a gente já finalizou. Vamos partir agora para outro muito importante, que é o nosso famoso FieldCat, né? Que são as nossas configurações de coluna. Method and method. Show de bola. Então, o FieldCat eu vou colocar aqui. Eu estou dando um exemplo para vocês da utilização do IDA, tá? É só para que vocês consigam ter uma noção, óbvio. Eu não vou passar tudo, não é uma aula de especialização em IDA, tá? Vocês vão aprender na prática e pesquisar também em outros blogs e etc. Tá? Eu estou só dando um overview para que você consiga fazer um LV de forma simples, né? Nada muito avançado, apesar de que eu vou colocar aqui um botãozinho na toolbar para vocês verem como que funciona, certo? Então vamos lá. Basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou declarar aqui o nosso LT Field Names, certo? Que ele vai ser, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Salve Gui types IDA YTS field name, tá lá. Esse cara, ele é uma table, tá bom? Agora eu não sei, é que typed sorted table, vamos ver, vai dar certo. Aqui eu consigo colocar um exemplo, uma conversão para string, a coluna chamada car ID. O que eu quero dizer com isso? O field name aqui quer dizer que as coisas que eu vou querer exibir, ó, se eu colocar para exibir assim, não modificou nada. Isso porque eu só fiz a declaração dele, eu tenho que jogar no IDA, né? Então vamos lá, low IDA field catalog, tá vendo, ó? Aí vou setar o field dele, ó, set available fields, tá vendo, ó? Então eu tenho diversas configurações do FieldCat. Eu vou setar os fields disponíveis, né, ó? E aí ele vai ter aqui o nosso... Eu acho que eu consigo passar direto. Deixa eu ver.
Aí, ó, pronto. Eu vou passar para o field catalog os campos que devem ser exibidos no relatório. Então, se eu executar aqui, só vai ter o cara ID, que foi o único que a gente colocou. Ó. Mas eu consigo colocar outras colunas, né? Ó. Então, vou colocar aqui o conid, né? Que é o outro filtro. Conid. Eu posso colocar aqui o country. FR. Eu posso colocar o city from, que é a cidade de. Aí eu posso colocar o airport from, o country to, que é o destino, né? Então é o de para, né? Então é o city to e o aeroporto também de destino. Vou colocar aqui, ó, airport to. Conseguimos colocar aqui o city, aliás, o flight time. E aí, deixa eu pegar aqui mais dois aqui e a gente encerra. Pronto. Tá lá, ó. Pronto, que é o airtime, né? Que é o tempo de voo. Então, basicamente, se eu executar, agora duas colunas sumiram aqui. E aí a gente está trabalhando só com algumas colunas. Óbvio, falando aqui de ALV, você conseguiria fazer várias coisas de ALV, não, desculpa, de field catalog. Você poderia fazer várias coisas aqui dentro. É óbvio, eu não tô... Volto a dizer, a gente não está tentando virar especialista em IDA. É só para você ter uma ideia da utilização dele. Então, dá aqui mais um espacinho, né, para ficar bonitinho. Perfeito. Show de bola. Field catalog você já sabe exibir e tal. As colunas que não estiverem aqui não ficarão visíveis, beleza? E aí existem também vários métodos que você pode colocar falando de field catalog. Se você tiver alguma dúvida, você pode navegar para a interface e entender tudo que funciona dentro do método do catalog. E aí ele vai mostrar aqui, ó, fields, get all fields, get field available fields, né? E aí tem todos os métodos aqui que essa interface utiliza, ó. Unit reference, set fixed unit, set sort strategy, get unique row, disable aggregation e etc. Tudo falando do field catalog, display options e etc. Beleza? Então vamos para o próximo aqui para a gente dar uma brincada melhor. Vou criar um novo método que é o set sort, que a gente vai dar uma vou chamar set sort mesmo, vai. Que basicamente o que ele vai fazer é dar uma ordenada para mim, ó, method and method. Show de bola. E aí eu vou colocar aqui para que ele chame logo depois do field cat. Então determinou o field cat, já chama o sort para mim. Show? E basicamente, vamos lá, o que o sort vai fazer? O sort é um método como se fosse de agregação, beleza? E basicamente o que a gente vai fazer é declarar aqui, ó, nossa sort order, né? Para poder ordenar, né? E ele também vem do salve g types ida, o primeiro aqui. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer é o yt sort rule, que são as regras de ordenação, beleza? E aqui a gente vai colocar uma coluna para que ele consiga fazer, ó, que é o field name. Eu vou ordenar pela city from, certo? Vou ordenar pela cidade de origem. Aí a gente pode passar um parâmetro aqui também para vocês conhecerem, o descending, ou seja, ele já vai ordenar aqui de ordem decrescente, beleza? E o isGrouped, que é, eu vou também passar um ABAP true aqui, que basicamente o que ele vai fazer é agrupar para vir fechadinho como se fosse uma tree, uma árvore tree. E aí você vai ver como isso aqui é sinistro, certo? Então eu vou colocar no ida, né? Mesma coisa no objeto. E aí a gente vai chamar aqui o default layout, ou seja, eu estou pegando um método aqui de layout. E aí eu vou colocar aqui, ó, um set sort order e vou passar a nossa tabela dentro dele, ó. Então, passei para ele dizendo que eu quero que ele faça um agrupamento
uma agregação, uma ordenação pela cidade de origem de forma decrescente agrupando. Se liga como a LV fica. Vou executar. Olha aí, ó. Vem tudo fechadinho, o primeiro aberto. Então aqui vem tudo de cidade de origem. Quero saber os voos de Roma. Tem 3, cidade partida. Quando eu abro, são os 3 voos, voos 5, 5, 7, 8, 7, 90. Data de duração do voo, data, hora de ida, hora de chegada. Cara, isso é muito doido. Você conseguir fazer tudo isso em poucas linhas. Então virou quase uma tree aqui, com agrupamento e tal. Isso aqui é muito massa. Show de bola. Passamos aqui para o sort. E aqui vamos para a parte mais legal que eu acho do IDA, que é a parte de toolbar. Imagina aí que você quer fazer uma toolbar para você. Como que você coloca um botão lá com evento? E eu vou fazer isso aqui com vocês, certo? Então a gente vai colocar aqui um toolbar actions, certo? E vou declarar ele aqui lá no final, ó. Method and method. Beleza? Show de bola. E eu vou chamar o método, né? Depois do sort. Pronto, tá lá. Então já temos o método e já vai chamar. Show? Aqui na toolbar existem algumas coisas que você precisa fazer para que funcione. O primeiro é o que? Adicionar o nosso botão, certo? Para adicionar um botão na toolbar, basicamente você vai acessar a toolbar. Você vê que tem muita coisa que já está feita dentro do IDA, ele já pensou muito em facilitar para você. É como se fosse uma classe, literalmente, didática para que você consiga gerar um relatório. É surreal. Então, acessando a toolbar, eu quero adicionar um button. Olha, eu consigo adicionar até um separator. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um exporting. E aqui eu vou dizer que ele vai ter um F-code. Ou seja, ele vai ter uma função, né, de display. Né? O que a gente vai fazer? Eu quero dar um duplo clique na linha e ele direcionar para um outro IDA, exibindo um relatório com os dados do voo. Então a gente tem a SPFly e a SFly que a gente vai fazer, né? Ó, que eu até tinha colocado aqui, ó. Um LV da SFly, que é a tabela de voos, é a SFly que vai ser o detalhamento do voo. Olha que sinistro. Então eu vou dizer aqui que é o display, para dar o display do voo, né? Vou colocar aqui também um icon nele, certo? E o icon vai ser um @ 16, tá? Que é o ícone de... Deixa eu dar uma quebra aqui. É o ícone de detalhamento, certo? E eu vou colocar um text também nele, ó. Vou colocar aqui, ó, detalhar voo, certo? Dei um ponto e aí, basicamente, o botão já vai existir, tá? Parece brincadeira, mas vou dar um F8 aqui. F8, F8. Olha aqui o nosso botão. Isso aqui é surreal. Beleza? Então, o botão já está lá. Obviamente, a gente não tem ainda o evento do clique, mas o botão já está lá. Show de bola. Para que esse botão funcione, eu preciso liberar a opção de você selecionar a linha, para que você consiga detalhar, né? E aqui também é bem fácil, ó, se liga. Você vem aqui e coloca um selection, que é o evento de seleção, e basicamente, ó, set selection mode, e aí você vai colocar aqui um single, certo? E vou dar um ponto aqui. Então vou ativar, show de bola. Não vai mudar visualmente nada, mas aqui já deixa eu selecionar. Existe também uma opção que é o multi, caso você queira selecionar vários. Se liga como é que fica. Olha que fácil. Já vem aqui, já tudo montadinho, você seleciona o que você quiser. Isso é surreal, velho. Mas, como nós vamos detalhar, eu vou colocar aqui um single, beleza? Show de bola. Fizemos. E, basicamente, o que eu vou fazer é, agora, eu vou comentar aqui, ó. Adiciona botão na toolbar. Vou colocar aqui o selection, né? Libera opção de seleção de linha, certo?
E por último, eu tenho que adicionar o evento. Adicionar evento clique. Certo? E o botão de clique, a gente tem que declarar esse botão, que é um botão de handle, né? E aí, vamos lá, que ele é um pouquinho grande aqui na hora de declarar, né? Então, ele é um handle, né? Ele vai captar algo, um action do usuário. For event, aí eu vou colocar aqui, ó, function selected. De que classe? É de uma interface, que é a salve GUI URIDA. Tá aqui. E o handle action, eu vou declarar ele, que é o nosso método aqui, ó. And method. So, que é o nosso handle action. Beleza? E nós vamos já fazer ele, mas antes, o método existe, mas eu preciso adicionar esse handle dentro do IDA, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Set handle. O nosso handle action, que é o nome do nosso método, no ALV-IDA, que é o loIDA toolbar. Então, vou adicionar a toolbar dele, o nosso método handle action. Então, basicamente, quando clicar o handle de clique, né? Que a gente já colocou aqui na declaração dele. Cadê aqui, ó? Function selected, que é quando você selecionar, pá, vai dar certo e ele vai chamar o nosso handle action. Beleza? Então, poderia até colocar aqui também um breakpoint. Vou executar, ó. Selecionei a linha, vou detalhar o voo, caiu no nosso breakpoint. Ele vai abrir o breakpoint aqui do Eclipse. Então, tá lá, caiu no nosso breakpoint, o nosso evento já funciona. Tá bom? Então, vou voltar aqui, vou para o Project Explorer. Show de bola, posso minimizar isso aqui. Show de bola, vamos implementar agora o handle, né? Então, vou tirar aqui o meu breakpoint. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu tenho que saber é se o nosso IDA... Eu vou só fazer uma validação para saber se a nossa variável, a nossa classe, né, do IDA está instanciada, né? Para que ele não tente fazer alguma coisa e dê algum tipo de problema, né? A gente vai ter que movimentar a classe aqui. Então, eu vou trazer aqui o selection, né? E aqui eu vou chamar o método isRowSelected. E dentro do if, eu só vou entrar aqui na nossa lógica caso o usuário tenha selecionado. Eu vou minimizar aqui, tá? Caso o usuário tenha selecionado alguma linha. E aí, beleza. Quando a gente faz isso, eu posso fazer assim, ó. ls spfly. Ele recebe do IDA. Aí a gente tem a opção aqui, selection. Aí a gente tem aqui, ó, get selected row. Quando é o multi, você vai fazer pelo range. Tá vendo? Mas aqui é o nosso row. E aqui eu vou fazer um importing, né? ESRow igual show ls spfly. Desculpa. Eu vou colocar aqui. Dá um ponto aqui e eu tiro isso aqui. Vamos ver o que ele diz. ESRow não pode ser um tipo genérico. Então, o que nós vamos fazer é ter que declarar ele aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. ls spfly. Ele é igual. Ele é um type spfly. Então, vou colocar ele aqui, né, ó. E voilá. Trouxe a linha. E nota uma coisa, a linha que eu já estou trazendo, ele já faz essa conversão para o tipo especificado, entendeu? Porque ele é um tipo genérico. Então, automaticamente já pega a linha na estrutura que eu quero. Se eu tenho a linha na estrutura que eu quero, eu poderia até fazer alguns tipos de validação, se existe, etc. Se está preenchido, se não está. Nós já sabemos que está, então não preciso fazer muita coisa. Basicamente, o que eu vou ter que fazer aqui é criar um novo IDA. Ó. IDA detail, que eu posso chamar de detalhes, né? E aqui a gente vai fazer muito parecido com o que tinha aqui, ó, dentro do nosso. Que é essa parte, cadê aqui? Tá aqui, ó. A gente vai fazer o create, ó, aqui embaixo.
Então, CL, create e tal. Só que agora a tabela é a S-Flight, né? Que é a tabela de detalhamento. Nota que é um IDA dentro do evento de um IDA. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Basicamente, o que nós vamos fazer aqui é fazer os filtros, né? Ó, porque como eu estou criando um novo IDA, eu tenho que fazer os filtros dele, né? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Se o nosso loadIDA item is bound, ou seja, se a gente conseguiu instanciar, né, o nosso objeto, aí eu vou fazer aqui o named. Lembra aqui que a gente fez um named aqui? Cadê eles? Cadê eles? Aqui, ó. A gente não fez um named for ranges, etc. É basicamente isso que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. Ó. O que eu vou fazer é o seguinte. A gente pode fazer da seguinte forma. Ó. Table, local table, certo? Ó, named ranges detail, que eu vou chamar, é igual a um value. E aí eu vou dizer aqui que ele é do if salve service types yt named ranges. E aí, vamos lá. Aqui dentro eu vou declarar uma table. Essa table vai ter o name. Se liga aqui, ó. Carrid signing include option equal low. Aí aqui nós temos o nosso LSSFly, né, ó, que é a linha que está selecionada, ó, car ID. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é montando um range de filtros na mão. Aqui, o que nós fizemos foi, cadê? Adicionar os ranges pelo nome. Então, eu estou pegando do parâmetro de seleção. Eu conseguiria também fazer a adição pelo LT named range, tá vendo? Eu estou pulando. Basicamente, o que eu estou fazendo é meio que adicionando no coletor várias coisas e retornando o named ranges, certo? Que eu vou até pegar essa linha aqui, ó. Que você tem que entender assim, que você pode usar o coletor como você pode criar o named ranges. Né? Nesse caso, eu estou montando na mão um named ranges. E basicamente o que eu tenho que fazer é jogar no IDA detail o named range detail. E aí ele vai fazer o filtro. Mas para exibir o load, o IDA detail, eu tenho que chamar aqui o full screen e o full screen chamar o display. E vou ativar, vou exibir o nosso relatório, nossa tela de seleção. Está aqui o nosso relatório. Selecionei a linha, detalhar voo, e ele abre certinho o voo 790. Aqui até que está o 789 e o 407. Aqui, ó, 407 e 408. Ele tem alguma coisa errada. Por quê? Eu estou colocando só o car ID. Tá faltando a outra chave, certo? Que é o con ID, que é o nosso con need. Então, vou ativar. Estava faltando a outra chave. Então, vou executar. Selecionei o 789. 789AZ está lá filtrando. Então, você tem dois ALVs dentro de um só, com header e detail, que é o conceito do Fiori. Então, cara, é fantástico. Óbvio, eu só queria passar para vocês aqui uma forma de se utilizar o IDA. Tem diversas coisas aqui que tem conteúdo que pode ser passado e etc. Mas se vocês gostaram, deixa nos comentários. Esse vídeo vai ficar público, porque é um vídeo que não se aplica ao conteúdo em si da nossa formação ABAP moderno. Então, estou deixando esse vídeo público. Mas, caso surjam sugestões e etc., vocês me avisam que eu posso criar alguns vídeos dedicados para falar um pouquinho mais sobre o IDA e as suas possibilidades. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.